Hello, vamos falar das formulazinhas de cadeia produtiva de ruminantes. Vamos começar com essa que é bem simplesinha, que é a do GMD. GMD significa ganho médio diário, então é quanto de peso vivo o animal ganha por dia. A formulazinha é dada por peso final menos peso inicial, dividido pelo período de dias. Geralmente, esse peso inicial é o peso ao nascimento, o peso final, o peso de desmama, e o período de dias, o período de dias que o animal ficou em aleitamento. Então, vamos para esse exemplo aqui. Em uma fazenda, o peso ao nascimento é de 30 quilos, o peso de desmama é de 95 quilos, então esse é o peso final e esse é o peso inicial. E o período de aleitamento é de 60 dias, então esse é o período de dias. Qual é o GMD? Então, GMD é igual a peso final menos peso inicial dividido pelo período de dias. E aí vai ficar peso final 95, peso ao nascimento, que é o inicial 30, dividido por 60, que é o período de dias. 95 menos 30 vai dar 65. 65 dividido por 60, fazendo na calculadora, dá 1,08. Então, o GMD é de 1,08 quilos por dia. Agora, indo para as formulazinhas de peso, a gente considera peso adulto quando o animal tem 3 partos ou mais. Aí o peso ao primeiro parto é 80% do peso adulto e o peso do segundo parto é 90% do peso adulto. Então, isso pode aparecer em alguma questão, ele te dá o valor do peso adulto e ele quer saber, sei lá, o valor do peso ao primeiro parto. Então, você vai ter que fazer 80% do peso adulto que ele te der. E tem essa outra aqui também, que é o peso à cobertura, que é de 60%. Enfim, vamos fazer uma questão sobre peso. Essa aqui é uma questão de prova. Na criação de novilhas, é fundamental a adequação da dieta dos animais para que o ganho de peso diário seja compatível com os objetivos dos criadores. Considerando essa informação, suponha que um fazendeiro queira que uma novilha chegue aos 24 meses de idade, ou seja, 2 anos, momento parto, com 85% do peso de um animal adulto a partir dos seguintes dados. Então, o peso do animal adulto é de 550 quilos, o peso ao nascimento é de 41 quilos, ele quer que considere o mês com 30 dias e ele fala que a duração da gestação é de 9 meses. Qual deve ser o ganho médio de peso diário da novilha em gramas? Primeira coisa, é importante destacar que ele está pedindo em gramas. O ganho médio de peso diário é o GMD, que a gente viu. E aí, vamos lá fazer. Nessa questão aqui, a gente não precisa ter decorado essas formulazinhas aqui de peso. Só pela questão a gente consegue fazer. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que descobrir qual o peso final que ele quer. Porque lembra que aqui no GMD, a gente vai ter peso final menos peso inicial dividido pelo período de dias. Então, ele fala que o peso final que ele quer é de 85% do peso de um animal adulto. O animal adulto tem 550 quilos, então a gente vai fazer 85% de 550. É a primeira coisa que a gente vai fazer. O D na matemática é vezes. Para fazer esse cálculo aqui, a gente pega esse número, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A gente divide pelo de baixo porque 550 dividido por 100, a gente vai ter quanto é 1% de 550, que é 5,5, porque todo número dividido por 100 é só a gente pegar 1, 2, passar 2 vírgulas. Então, 5,5 seria 1%, só que a gente quer saber 85, então a gente pega 5,5 e multiplica por 85. Então, 85 vezes 5,5 vai dar 467,5 quilos.
Então, esse aqui é o peso final que esse criador quer, que equivale a 85% do peso do animal adulto. Esse aqui vai ser o peso final na nossa fórmula. E aí, a gente já pode ir para a fórmula. O GMD é igual a peso final, que vai ser 467,5, menos o peso inicial, no caso, é o peso ao nascimento, então o animal nasceu com 41 quilos. E a gente vai dividir pelo tempo. Esse animal, ele quer que ele atinja esse peso com 24 meses de idade. E então, 24 meses, a gente tem que transformar esses meses para dias. E ele quer que a gente considere um mês com 30 dias. Essa informação aqui de duração da gestação 9 meses é inútil na questão. Colocou só para atrapalhar. Então, vamos lá. 24 meses vezes 30 dá 720 dias. Porque na fórmula a gente tem que colocar em dias. Então, isso tudo aqui vai ser dividido por 720. Resolvendo, 467,5 menos 41 dá 426,5. Dividido por 720, isso aqui vai dar 0,592. Só que ele quer o ganho médio de peso diário em gramas. E esse 0,592 tá em quilos por dia. E ele quer em gramas por dia. Então, a gente vai transformar. A gente sabe que 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, é só a gente multiplicar esse número aqui por 1.000. Multiplicando por 1.000, é só a gente... 1.000 não tem 3 zeros, a gente passa 1, 2, 3. Então, vai ficar 592 gramas por dia. Essa é a resposta da questão. Dando um visu aqui geral para quem quiser tirar print de tudo. Então, ó, tá aí. Tá, agora vamos fazer uma aqui que a gente vai usar aquelas formulazinhas de peso. Então, vamos supor que na questão ele te dá aqui o peso adulto é de 600 quilos, o peso ao nascimento é de 40 quilos e o GMD é de 750 gramas por dia. Aí ele pergunta qual a idade ao primeiro parto. A gente sabe que o peso no primeiro parto tem que ser de 80% do peso adulto. Então, essa é uma informação relevante na questão. Então, a gente coloca aqui, 80% do peso adulto. Ele te deu o peso adulto na questão, 600. Então, a gente vai fazer 80% de 600. Divide pelo de baixo. Então, 600 dividido por 100 dá 6. E multiplica pelo de cima. 80 vezes 6, que vai dar 480 quilos. Então, esse aqui na fórmula vai ser o nosso peso final. O peso inicial tá aqui, o GMD tá aqui. Então, o que tá faltando na fórmula que a gente não tem? Os dias. E é exatamente o que ele tá pedindo na questão. Qual a idade ao primeiro parto? Então, os dias na fórmula. Só que, muito importante salientar que a gente tá usando aqui em quilos. E esse GMD tá em gramas por dia. Então, é importante passar esse GMD para quilos por dia. Como 1 quilo é 1.000 gramas, então a gente pega esses 750 gramas e divide por 1.000. Ó, 1, 2, 3, passa 3 zeros. Vai ficar 0,75. Esse zero aqui é inútil colocar, então vai ficar 0,75. E aí a gente pode montar a fórmula. 0,75 é igual a 480 menos o peso ao nascimento, que é o peso inicial, 40 quilos, sobre o período de dias, que é o nosso X. 480. Vou colocar aqui embaixo.
0,75 é igual 480 menos 40 vai dar 440, dividido por dias. Esse dia está dividindo, a gente passa ele multiplicando. Então, vai ficar 0,75 dias igual a 440. Aí, agora, esse 0,75 aqui tá multiplicando. A gente vai passar ele dividindo. Então, vai ficar dias igual, o D aqui vai ficar 440 dividido por 0,75. Dá 586 dias aproximadamente, tá? Se a gente quiser passar isso para meses, para ficar mais fácil, é só a gente pegar esses 586 e dividir por 30, considerando que o mês tem 30 dias. Então, ó, 586 dividido por 30 dá 19 meses. Então, essa seria a resposta da questão. Então, vamos lá falar um pouquinho de cruzamento. Quando a gente está falando de cruzamento de holandês com gir. Por exemplo, esse animal aqui holandês puro, ele vai ser 1 sobre 1 holandês, porque todo número sobre ele mesmo dá 1. Então, por exemplo, se eu colocar 2 sobre 2, 2 sobre 2, 2 dividido por 2 dá o quê? 1. 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre 1 dá 1, dá 1 inteiro, dá um animal inteiro. Então, por isso que a gente usa esse 1 sobre 1, quer dizer que é um animal inteiro. Então, aqui no caso, esse animal, ele é puro holandês, ele é 1 sobre 1 holandês, e a gente está cruzando com um inteiro puro gir. Quando a gente vai cruzar, a gente tem que pegar esses números aqui e dividir por 2, porque a gente está pegando metade dessa carga genética. Então, 1 sobre 1 dividido por 2, vou fazer aqui, mostrar para vocês como faria essa divisão, mas eu depois vou dar um macete para ficar mais rápido. Então, 1 sobre 1 dividido por 2. Isso aqui a gente transformaria em... Embaixo desse 2 tem 1, porque 2 dividido por 1 dá 2. Quando a gente tem divisão de fração, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente inverteria essa aqui. Então, ficaria 1 sobre 2. Em multiplicação de fração, a gente multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, daria meio. Então, para ficar mais rápido, nesses casos aqui, quando a gente está dividindo, por exemplo, por 2, é só você já pegar esse 2 e multiplicar pelo de baixo logo. Porque ele estaria aqui em cima, aí depois a gente inverteria e ele multiplicaria com o de baixo. E o de cima multiplicaria com 1, então o de cima vai dar ele mesmo. Entendeu o macete, mais ou menos? Eu vou mostrar para vocês depois de novo. Então, 1 sobre 1 dividido por 2 vai dar 1 sobre 2, porque a gente multiplicou esse 1 com 2. Então, ele vai ser meio sangue holandês com, aqui a mesma coisa, meio sangue gir. Essa seria a F1. Tá, aí se a gente pega essa geração, meio sangue holandês com meio sangue gir, e cruza ela com um holandês puro, o que vai dar? Então, vamos lá. Esse holandês aqui, que tá puro, ele é o quê? 1 sobre 1. Ele é 1 inteiro. Só que para facilitar na questão, como aqui a gente tá usando meio sangue, então embaixo tá o denominador 2, fica mais fácil, ao invés de a gente usar 1 sobre 1, a gente usar o quê? 2 sobre 2, porque a gente vai evitar fazer o MMC. E 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 1, que é a mesma coisa que 1. Então, dá na mesma. Então, esse animal aqui a gente vai usar 2 sobre 2 holandês. Então, de novo, para fazer esse cruzamento aqui, a gente vai pegar metade da carga genética. Então, a gente tem que dividir tudo por 2. Então, aqui, meio sangue holandês. Lembra que dividir por 2 é só multiplicar o 2 pelo denominador logo. Então, vai ser 1/4 holandês com 1/4 gir com... Aqui tá 2 sobre 2. A gente vai pegar esse 2 e multiplicar pelo de baixo direto. Vai ficar 2/4 holandês.
Então, aqui a gente já meio que tem a resposta. A gente tem 1/4 holandês com 2/4 holandês. Juntando isso, 1/4 mais 2/4 dá 3/4. Então, vai ser 3/4 holandês com 1/4 Gi. Aqui, para quem ficou confuso, só para mostrar que realmente é só pegar esse 2 e multiplicar pelo denominador direto, esse 2 sobre 2. Se a gente fosse dividir por 2, a gente ia fazer o quê? A gente ia pegar depois 2 sobre 2, e para multiplicar a gente ia inverter, ia ficar 1 sobre 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2/4, ou seja, é só multiplicar pelo denominador direto, tá? É bem mais rápido. Tá, e complicando mais um pouco, se a gente pega esse animal que é 3/4 holandês com 1/4 girolando e cruza esse animal com meio sangue, ou seja, meio holandês, deixa eu fazer assim, com meio Gi. Mesma coisa, tá? Como aqui a gente tá usando em 4, pra não ter que fazer o MMC, é só a gente pensar, ó. Esse aqui, ele é meio. Então, de 4, não, de 4 não dá pra falar. Então, vamos lá, pra gente simplificar essa questão e não ter que fazer o MMC, como a gente tá falando de animal meio sangue, ele é metade. Aqui, a gente tá usando o denominador 4, então, se a gente usar o denominador 4 aqui, pra ser meio de 4, ele vai ser o quê? 2/4. Então, ele vai ser 2/4 holandês com 2/4 Gi. Entendam que isso aqui que eu tô fazendo dá na mesma coisa. 2/4 é a mesma coisa que meio, porque 2 é a metade de 4, que nenhum é a metade de 2. Se a gente dividir 2/4 por 2, vai dar meio. Então, isso aqui que eu tô fazendo dá na mesma, eu só tô facilitando a minha conta. Então, vamos lá. Dividindo esse aqui por 2, vai ser o quê? Só multiplicar o de baixo por 2, então vai ficar 3/8 holandês com 1/8 Gi com... Aí, ali, mesma coisa, dividir por 2, ou seja, multiplicar o 2 pelo de baixo. 2/8 holandês com 2/8 Gi. Então, deu isso aqui, ó. Aí, agora é só a gente juntar. Tem 3/8 holandês com 2/8 holandês. Então, vai ser 5/8 holandês. Tem 1/8 Gi com 2/8 Gi. Então, vai ficar 3/8 Gi.